O senhor falou em tecnologia, esse é outro assunto que fica muito exposto quando a gente vem para cá, né? Acho que muita gente não tem a noção do quanto tem de tecnologia envolvida na produção, e a senhora, como pecuarista, né, queria ouvi-la também, porque não é só no setor de máquinas, né? A tecnologia perpassa todos os setores. Exatamente, até porque a gente tem uma indústria a céu aberto, né? Então, nessa indústria, a gente tem uma necessidade de vários setores, né, da tecnologia, como da comunicação, tem TI, tem as coisas cada vez mais automatizadas. Aqui, durante essa semana na feira, a gente teve uma série de palestras técnicas, desde desenvolvimento de ferramentas genéticas para melhoramento animal na produção, melhoramento e mapeamento genético. Hoje a gente já está... quando a gente observa os nossos julgamentos de animais aqui nas pistas próximas aqui à casa da RBS, por exemplo, o julgamento é muito feito na análise da morfologia do animal, de como ele se apresenta naquele momento, né? Então, isso é um retrato daquele momento. Você tem uma premiação, um julgamento e uma escolha de seleção. Isso é uma ferramenta de seleção. Os animais campeões saem mais valorizados, né, se tornam reprodutores, vão para centrais de reprodução, para coleta e comercialização de sêmen de touros, por exemplo. As vacas vão para, hoje, com o avanço da tecnologia das biotécnicas de reprodução, a gente tem vacas que têm também embriões coletados, coletas de óvulo, enfim, para trabalhar com reprodução artificial. E isso, então, acelera a evolução, acelera a sua capacidade de fazer uma seleção cada vez melhor num período mais curto. E, além disso, a gente tem todo um sistema de evolução em nutrição animal, que passou a ser algo de foco muito especial, porque a gente tem uma análise cada vez mais refinada das necessidades nutricionais dos animais para cada fase do desenvolvimento. E isso, então, gera toda uma indústria de produção de alimentos, né, dedicada para cada espécie animal e para cada fase do desenvolvimento, assim como a gente tem para humanos, né? Hoje, antigamente, a gente tinha leite em pó, né, nas prateleiras, que era a mesma lata que vendia para todas as crianças, e hoje, quando você chega no supermercado ou na farmácia, você tem uma sequência de ofertas de produto para cada fase do desenvolvimento da criança. E a mesma coisa a gente tem na produção animal, porque ela está cada vez mais tecnificada, então a nutrição animal super desenvolvida, assim como a gente tem nutrição de solo. Então, você tem, para cada região, você tem que fazer uma análise, entender qual é a composição daquele solo e o que você precisa complementar para produzir soja, milho, arroz, feijão, enfim, os diferentes produtos que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. E isso tudo tem muita tecnologia envolvida. Então, e depois a gente tem dentro da propriedade, você tem necessidades como produção de energia, buscando, então, energia sustentável, buscando energia limpa, tratamento de dejetos, né, nos sistemas de produção, das indústrias de produção animal, tanto da área avícola como pecuária e como suíno, né, com a intensificação da produção, das indústrias de produção. Você tem essa grande necessidade de fazer o uso adequado da água, o tratamento de dejetos. Então, você tem tecnologia em todos esses setores, trazendo aí esse ganho que a gente tem, que é uma informação muito importante, que eu acho que é importante a gente ressaltar para o nosso público, secretário, que o Rio Grande do Sul e o Brasil têm aumentado em muito a sua capacidade de produção em todos os setores de agronegócio, tanto vegetal quanto animal, e isso sem aumentar a área física de exploração de terreno. Então, a gente está aumentando produtividade dentro da mesma área, praticamente. Se produz mais em áreas menores, né? E isso aconteceu, é uma revolução. Se nós analisarmos 2 décadas, mais ou menos, vamos imaginar o seguinte: lá do governo Fernando Henrique, onde foi feita uma securitização, renegociação de dívidas, o que acontecia? Naquela época, o Brasil era um importador de alimentos, e hoje ele é uma grande potência e exportadora de alimentos. Então, houve uma revolução no campo daquela época para cá. E as políticas públicas vão ao encontro disso. Nós tivemos agora, em novembro de 23 e maio de 24, as grandes cheias que
levaram, né, o nosso solo fértil, né, a lixiviação. A água, na realidade, destruiu. E o governo do estado aplica, através do programa Terra Forte da SDR, executado pela Emater, 900 milhões de reais para a sua regeneração. Ou seja, trabalhando, aplicando política pública, recurso financeiro naquilo que é fundamental para toda a produção. Imagino que ambos já tenham gastado bastante sola de sapato nessa edição, já falado com bastante gente. Cheguei, estava a Beth falando com a Giane Guerra aqui. O que mais se comenta sobre essa edição? Quais são os assuntos que estão pautando as conversas? Eu acho que as grandes surpresas positivas é o que a gente tem como uma maior, dominando o assunto e a interação conosco. A gente tem, no início da feira, classicamente, a gente tem, nos 2 primeiros dias, sempre algumas questões que precisam de ajustes, então, questões negativas que a gente precisa de ajuste, que não estão andando bem, que a gente precisa ajustar. Nós nos reunimos, temos grupos ágeis hoje com o WhatsApp para definir novas mudanças de plano em algumas questões, como trânsito, como segurança. A gente consegue rapidamente modular estratégias para adaptar para cada momento de demanda, de necessidade de maior público. Como a gente está tendo um público recorde dia a dia, consequentemente, a gente tem maior demanda de todos os serviços dentro do parque. Desde o acesso de chegada ao parque, entrada, estacionamento, o consumo de energia e de água nos diferentes serviços, restaurantes lotados, os eventos todos lotados. Isso tem sido muito bacana, as ruas, né, com muito movimento. Então, fica tudo mais aquecido, né? Mas, de uma maneira geral, passando esses 2 primeiros dias que as coisas se acomodam, os comentários são extremamente positivos de que como o parque está lindo, mais bem preparado, muitas ruas calçadas que a gente não tinha anteriormente, espaços de estacionamento com novas áreas, mais preparados, com iluminação. Isso aumenta a segurança. E a série de atrações que a gente tem ofertadas dentro do parque, desde a área cultural, da área gastronômica, dos eventos técnicos e das nossas reuniões políticas do setor para definir, né, para a gente chegar hoje, nesse momento da vinda dos 2 ministros. Isso muito tem a ver com os movimentos que aconteceram nos dias que antecederam essa sexta-feira, porque até então, ontem, o ministro da Agricultura tinha anunciado que estaria no Amapá, não estaria no Rio Grande do Sul hoje, né? Então, teve toda uma movimentação em relação a essas questões das demandas, uma pressão para uma solução que resultou, de fato, numa mobilização do governo federal, que trouxeram, então, hoje, através dos seus representantes, novidades e alguns avanços nas negociações, como o secretário disse, ainda não atendendo na totalidade a demanda do setor, mas evoluindo positivamente para avanços e com possibilidade, não fecharam portas, né, secretário, com possibilidades, inclusive mencionando a possibilidade de evolução para novas negociações.